Todo fundador sonha com o deal da vida. O que poucas pessoas falam é o que acontece e exige dele antes, durante e depois. O convidado de hoje construiu uma plataforma de energia renovável, levantou capital, escalou o negócio em plena pandemia, vendeu o controle para um sócio estratégico, virou parte da companhia depois da venda, permaneceu na companhia como executivo, vivendo essa prática que muitos founders tentam evitar. Então, no episódio de hoje, eu tenho o prazer aqui de falar sobre um assunto que muita gente vai gostar, que é menos sobre valuation, né, e mais sobre o que acontece com o fundador depois que ele precisa negociar com o mercado a sua própria identidade, às vezes. Bom, hoje eu converso com alguém que já foi sucessor, empreendedor, CEO, founder e executivo. Hoje continua empreendendo. Um cearense que cresceu dentro de uma casa onde empreender não era discurso, era prática. Filho de um empreendedor, ele aprendeu cedo que no Brasil a verdadeira aula de empresário é chegar no dia 30 e ter que pagar a folha, né? Quando a internet gatinhava, ele vendia ingressos de festa pela internet em 98, depois transformou uma negociação travada de venda de terreno na sua primeira construtora, estudou no MIT, mas foi na Singularity que entendeu que energia solar seria uma explosão no Brasil. Esse insight levou ele a criar uma operação que tinha o sonho de 2 gigas de capacidade. Pedro, bem-vindo ao Papo de M&A aqui, um prazer ter você com a gente. Super obrigado, Antônio, prazer é meu estar aqui contigo. E Pedro, para a gente começar aqui o papo, né, acho que falar aqui do deal em alguns minutos, que foi vendido, por quê, e um pouco dessa história tua, né? Para quem está chegando agora na sua história, que empresa que você construiu, para quem que você vendeu e por que esse deal foi o mais importante da tua vida, pelo menos até agora, hoje aqui que a gente está gravando, né? Tá bom. Bom, vamos lá. Eu estou no mercado, no setor elétrico há 15 anos, 15, 16 anos agora. Então, minha vida tem sido começar projetos, iniciar empresas e em algum momento vender, muito pela característica dos sócios investidores que eu trago juntos nessas empresas, né, que são na maioria das vezes fundos de investimentos, fundos de infraestrutura. Então, construir a plataforma e vender era uma coisa já natural quando a gente começou, né? Eu acho que ele se tornou, para mim, das que eu participei até hoje, a mais relevante, a mais importante. Eu acho que primeiro pela dimensão, né? Foi a Mercury Renew, né? A empresa. Foi uma empresa que já nasceu com a ambição de ser uma das 3 maiores, acabou virando a maior empresa de geração solar do Brasil, na ocasião da venda, da conclusão da venda para a Vibra, né? E também porque eu acabei começando um negocinho lá da abertura do CNPJ, trazendo todo o time, montando o plano de negócio a várias mãos, não só com o time da companhia, mas com os sócios, né? A turma da PFI Infra, todos os desafios que enfrentamos ao longo da pandemia, até o desfecho final num período relativamente curto para o tamanho da companhia que a gente construiu. Então, eu acho que eu vivi altos e baixos aí, graças a Deus, mais altos, e isso tornou essa jornada seguramente a mais impactante da minha vida. Ô Pedro, qual que era a ambição dessa empresa, ou tua, quando essa ideia toda nasceu lá atrás? Olha, te confesso que nos primeiros dias a gente não começa uma ideia ou bota para frente uma ideia, né? Começa uma empresa pensando já em ser a maior empresa e tal. Isso vai acontecendo ao longo do tempo, né? A bem da verdade é que a inserção da fonte solar na matriz, ela aconteceu de uma forma muito rápida, muito mais rápida do que foi, por exemplo, a fonte eólica, que era a fonte com quem eu via trabalhando 10 anos antes, né? Nos 10 anos anteriores. Então, eu acho que à medida que a gente foi desenvolvendo o plano de negócio da companhia, a gente foi vendo que dá para fazer mais, vamos crescer, vamos escalar. Existe uma demanda absurda por essa fonte, né?
E nós tínhamos 3 pilares que norteavam a construção do nosso plano de negócios, né? Um deles era uma agenda muito forte de sustentabilidade, que estava vindo principalmente do mercado corporativo, né? Todas as empresas, era a onda do ESG, né? Todas as empresas falando de sustentabilidade, de entrar mais fortemente nessa economia de baixo carbono. O segundo pilar era, de fato, a redução drástica do CAPEX, né? Do custo de investimento para fonte solar. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando ali 2020, né? Quando a gente começou com esse plano. Nos 10 anos anteriores, o custo de instalação de uma usina solar havia caído até então 85%. Né? Quer dizer, nenhuma fonte tinha tido essa queda tão forte. Né? E, por fim, o terceiro pilar era, de fato, a previsibilidade. A fonte solar apresentava cada vez mais uma previsibilidade de geração muito maior, que dava conforto para os nossos clientes, né? Assinar contratos de longo prazo. Então, no final, esses 3 pilares moldaram o nosso plano, mas, como eu te disse, não era um plano para já nascer com 1,5 GB de potência. A gente pensou inicialmente fazer uma usina, depois 2, 3, e aí fomos vendo que dava para sonhar um pouquinho maior. E aí, pegando até um gancho nessa coisa do sonho, né? Essa empresa já nasceu com essa tese de venda, ou isso foi tomando corpo ao longo desse desafio, dessa jornada toda? Olha, essa é uma parte muito curiosa, né? A tese da venda, né, assim, que nós vamos vender essa companhia, isso sempre foi muito natural. Como eu te comentei, esses projetos que eu venho desenvolvendo debaixo do guarda-chuva da Servitec, todos eles nós trazemos um fundo como sócio investidor, alguém que acredita naquele plano, que acredita naquele projeto, naquela empresa e vem junto. Então, por serem fundos, eles têm começo, meio e fim. Em algum momento precisam desinvestir. E o mais natural é que nós desinvestimos juntos com eles, né, no momento certo. O que aconteceu de diferente é que, ao invés de montar uma empresa Mercury e construir ela até uma venda, a gente teve algumas transações ao longo do caminho. Né? Então, a primeira transação foi, de fato, fazer uma combinação de negócios com a Comerc, que é uma referência no setor, uma empresa que já tinha 20 anos no setor, a principal, se não uma das principais comercializadoras do Brasil. E também essa combinação com a Comerc e com alguns outros ativos que a Perfin, né, o nosso investidor financeiro da Mercury, tinha. Então essa foi a primeira transação que aconteceu. Ato contínuo, a segunda transação foi atrair a Vibra, comprando uma participação no negócio. E aí, depois a gente vai entrar em mais detalhes, somente 3 anos depois é que a Vibra acabou comprando 100%. Então não foi uma transação pura e simples, óbvia. Abre a empresa, investe, constrói e vende lá na frente. Não, super interessante isso, né? E o que você acha que tornava esse negócio diferente de outras empresas que vinham surgindo ali? Porque foi um momento de ebulição no mercado, né? Sim. Olha, olhando para trás, né, Antônio, o que a gente vê é o seguinte, né? Eu acho que primeiro, quando veio a pandemia foi um período muito complicado para muita gente, de muito sofrimento para muita gente. E boa parte dos executivos, das empresas, dos empresários estavam primeiro olhando para dentro de casa, preservar suas empresas, como, enfim, fortalecer seu caixa, manter a empresa saudável para passar por um período de turbulência que ninguém sabia quanto tempo ia durar e qual o impacto que ia ter nas empresas. Né? Então, enquanto a maioria das empresas estava olhando para dentro e buscando se fortalecer, nós estávamos criando uma empresa do zero. Né? Então, eu acho que ali foi super oportuno porque a gente viu pouca concorrência naquele momento. Eu lembro que desde o começo, acho que ele já abril de 2020, um mês depois do lockdown, né? Eu já estava no escritório, eu e o time que estava começando essa empresa, né? Faria Lima toda vazia, não tinha ninguém nas ruas, não tinha restaurante aberto, e a gente ia todo dia para o escritório para começar a tirar do papel esse plano. E acho que o segundo motivo da gente ter conseguido acelerar muito e ter sido um diferencial foi a nossa agilidade. Né? Então, apesar de ter sido uma startup no setor elétrico, né, ela nasceu com pessoas que vinham de diversas empresas e a grande maioria dessas pessoas com bastante experiência.
mas mais do que tudo, e tão relevante quanto, era o sócio, né, desse negócio, que era a Perfin Infra, que tem no seu comando o Ralf Rosenbeck. Quem conhece sabe que é um avião, hoje para mim é o melhor e maior gestor de infraestrutura do Brasil, e tem uma capacidade de tomar decisões de forma muito rápida e muito assertiva. Então, eu e ele ali, nós íamos tomando decisões super relevantes de forma muito rápida, muitas vezes pelo WhatsApp, por telefone, decisões. Vou te dar exemplo aqui, nosso primeiro projeto, só para você ter uma ideia, não tinha container para trazer os painéis, né? E conversa vai, conversa vem, o que é que nós vamos fazer? Vamos atrasar, já assinamos o PPA, a venda de energia, e aí um dos caras, meu xará, Pedro Mônaco, trouxe uma ideia, e se a gente comprar os containers? Não tem para alugar, mas se a gente comprar? Né? E assim foi feito, compramos quase 300 containers, 260 containers na China, embarcamos todos, fretamos um navio e vendemos os containers quando chegou aqui. Parece uma decisão meio óbvia, né? Mas não é uma decisão trivial, talvez para uma grande corporação, uma grande empresa, fazer um processo como esse, né? Então foi uma decisão que nós tomamos ali em 2, 3 dias, sabe? Então compra o container, freta o navio, traz, depois vende. E vendemos containers quando o navio ainda estava no meio do caminho. Antes de chegar já estava vendido os containers, sabe? Então decisões como essas, nós tínhamos a capacidade de tomar decisões relevantes, muito rápidas, né, com muita agilidade. Eu acho que esse foi um grande diferencial dessa companhia no começo. Isso é fantástico, né? Porque quer dizer, você tem uma companhia que você tem um sócio que está numa mesma visão e numa mesma velocidade com você, é o que todo founder gostaria de ter, né? Não tenha dúvida, né? Porque muitas vezes a gente toma decisões ali, né? Eu gostaria de tomar decisões meio de gut feeling ali, né? E se você tem sócios ou parceiros que são mais travados, né? Decisões que poderiam ser tomadas mais rápidas, às vezes leva semanas ou até meses. Chama um comitê, faz análise, busca um estudo externo, não tem alternativa, faz 3 cotações. Então, certamente ter essa capacidade de decidir rápido faz diferença. E falando de decisão, né? Um gancho importante. Teve alguma decisão difícil que você tomou pensando já nesse futuro da companhia, nessa venda, ou pensando no comprador potencial lá na frente? Quanto tempo você tem para responder essa pergunta? Olha, decisões difíceis a gente enfrentava todo santo dia, né? Mas você tinha decisões desde como cuidar dos colaboradores que estavam nas obras, né? A gente tinha várias cidades onde a gente estava construindo nossas usinas, onde as cidades simplesmente fecharam, né? Então, a gente investiu muita grana e não poupamos esforços em ter atendimento médico e ter um suporte muito próximo das pessoas que estavam na linha de frente, muito em função dessa insegurança que ainda existia com o Covid. Nós começamos isso quando nem vacina tinha, né? Então, muitas decisões ali rápidas, intuitivas, super difíceis. Mas, Antônio, eu te digo uma coisa, quando você falou sobre decisões difíceis que podiam impactar o comprador lá na frente, né, o investidor, eu sempre prezei por tomar decisões nas empresas, contando que eu fosse ficar com essas empresas, sócio das empresas para sempre, né? Então, assim, um dia ela vai ser vendida, mas eu tomo decisão como sendo uma empresa onde eu vou cuidar disso para o resto da vida, né? Então, nós não tomamos nenhuma decisão que viesse a prejudicar ou afetar a performance da companhia no longo prazo, né? São usinas de geração que geram energia durante 10, 20, 30 décadas e décadas e décadas. Então, muitos desses equipamentos são trocados ao longo do tempo, mas não são decisões de coisas que vão se acabar em pouco tempo, né? Então, todas as nossas decisões são pensadas em nós ficando como acionistas ou vendendo essa companhia. Por isso que todos os processos de diligência que a gente passou sempre foi super open book, aberto, transparente, e faria tudo da mesma forma de novo. Ô Pedro, nem tínhamos combinado aqui mas ouvindo você sobre decisão, sobre como é que você tomava decisão durante esse período, WhatsApp, etc. E acho que tem uma discussão que muitas vezes o founder, ele passa por uma situação difícil de tomada de decisão, que é vender o negócio da vida dele, né? E que às vezes vende por uma necessidade óbvia de dinheiro
e isso aqui vira o frame dele. Mas tem algum frame para tomada de decisão que você usava e usa até hoje? Como é que você constrói isso na tua cabeça? Olha, é um bom ponto, viu, Antônio? Você está trazendo um tema aí que eu acho que vale para boa parte das empresas que são construídas, como você bem usa, pelos founders, né? Sem um objetivo muito claro de que aquela empresa passe de mão no curto ou no médio prazo, né? Como eu te falei, é diferente do nosso caso, né? A gente já pensa em fazer um investimento, fazendo todo o de-risking daquele investimento para passar aquilo para um outro investidor, comprador, seja um estratégico ou um investidor financeiro, que enxerga valor em todo aquele de-risking que foi feito, né? Então, isso é o processo natural. Então, não existe de minha parte, nem dos meus sócios, nenhum apego com relação à empresa, né? Então, para mim, a maior alegria é ver o que foi construído, né? O meu apego, se é que eu posso dizer assim, né? Se é que eu posso usar essa palavra, mas não apego, mas a minha maior atenção está nas pessoas, no time, né? Então, minha maior preocupação num processo de venda de uma companhia é o que vai acontecer com aquele time, com aquela cultura que foi construída. A cultura que nós construímos na Mercury é uma cultura muito, muito forte de confiança, de parceria. Todo mundo tinha uma boa noção da relevância de cada profissional dentro da companhia. Se um fizesse um trabalho mal feito, como que aquele impactava os outros. Então, como que cada um poderia ajudar os seus pares para que eles fizessem seu trabalho bem feito, né? Era uma companhia onde todo mundo era muito hands-on, muito presente, muito participativo. E isso foi construído, de certa medida, porque como a empresa nasceu já trazendo muita gente boa ao mesmo tempo, estava todo mundo embarcando na mesma hora para o mesmo projeto, né? Um dos grandes desafios que eu enfrentei foi conseguir atrair essas pessoas para a companhia. Então, sem citar nomes, mas boa parte dos nossos profissionais estavam muito bem empregados, colocados em grandes empresas sólidas no mercado, né? Então, o cara tomar a decisão de sair de uma empresa sólida, onde ele está 5, 7, 10 anos, bem empregado e tal, para ir para um projeto que é mais um sonho da cabeça de alguns caras ali que estão bolando aquilo ali, isso foi difícil. Não consegui trazer todo mundo, mas eu tinha sempre em mente que a gente precisava criar o nosso Dream Team. E eu tenho a convicção, né, ficou provado pelo que a gente construiu nesse período, que a gente realmente montou o melhor time possível para esse desafio. Então, é o time a quem mais eu me apego. É o time e a cultura que a gente criou que mais me preocupa no momento de passar para frente uma companhia. Os ativos estão lá. São cabos, são trackers, são painéis solares, subestação, tá certo? Mas quem está por trás daquilo ali, para mim, é o que é realmente relevante. Não, excelente, né? E essa sua capacidade também de pensar que, eventualmente, você vai ter que começar alguma outra coisa de novo, né? E isso dá esperança também de que você vai reviver tudo aquilo de novo, né? O que, às vezes, para muitos founders é também um susto, né? Um desafio. Sim. Agora, movendo para uma outra parte aqui, né? Eu acho que antes do deal, né? Construir já pensando no fim. Quando você percebe que esse negócio não era só para operar, né? Mas no dia a dia ali, mas para eventualmente fazer esse exit depois, o que mudou na sua cabeça, assim, no sentido de tratativa com essas pessoas? Teve mudança aí? Olha, algumas pessoas... Eu vou te falar, quando a gente fez a combinação dos negócios ali com a Comerc, isso foi ainda no primeiro ano da Mercury, né? A Comerc, como eu te falei, uma empresa que eu tenho uma admiração absurda, muito antes de ter feito esse negócio, eu já enxergava a Comerc como sendo realmente um expoente no mercado, né? O Kiko, que é o fundador da Comerc, hoje um amigo querido, um líder extraordinário, um cara que tem assim, um coração gigante, um carisma absurdo, as pessoas assim, adoram ele na companhia, né? E ele realmente criou uma cultura muito bacana na Comerc. Só que ela é uma empresa asset light, que tem um modus operandi bem diferente de uma empresa como a Mercury, que é uma empresa de muita engenharia embarcada,
onde a gente tinha que estar extremamente atento aos detalhes, não no sentido de que não existia isso na Comerc, mas no sentido de que eu não posso testar demais, né? A Comerc, uma das coisas fascinantes é que você pode testar, né? Então, nesse mundo moderno de hoje em dia, você testa uma forma de vender energia, deu certo, ótimo, vamos acelerar, não deu, muda, sabe? Então, você pode testar permanentemente, né? Esse mundo digital de acessar o cliente, de conversar com o cliente, tinha sempre essa facilidade. No meu caso, não. Se eu erro 10 centímetros, a separação entre duas fileiras de painéis, aquilo ali vai se repetir durante 10 quilômetros, por exemplo. Então, acabou-se. Eu corro o risco de cometer um erro que vai afetar a eficiência daquele parque para sempre, né? Então, é nesse sentido, como a gente tem uma engenharia muito embarcada, que a nossa cultura ela era muito de estar presente, de estar junto, de estar próximo e de estar testando tudo aquilo que a gente vinha fazendo. Então, eu acho que tem essa combinação dos dois negócios foi muito válida, tanto para o time da Mercury, que era um time duro, virou um time mais soft, como o time também da Comerc, com quem a gente interagia, não era com todo mundo, é uma empresa muito maior, pelo menos no número de pessoas, e a gente também ajudou a gente ficar também com um pouco de jogo de cintura, e algumas pessoas lá eles passaram também a entender o porquê que a gente muitas vezes era muito duro na nossa forma de atuar, né? Eu vou te dar um exemplo. A turma brincava muito que tinha que ter o híbrido, né? Na Comerc era todo mundo híbrido, né? 4x1, 3x2, né? 2x3. E eles insistiam muito para que eu aplicasse isso na Mercury. Olha, é importante fazer, nesse mundo atual, você vai começar a perder seus profissionais, se você não der alguns dias para o cara trabalhar de casa. Eu disse, olha, aqui já é híbrido, é 5x2, né? Segunda a sexta aqui no escritório, sábado e domingo eles podem trabalhar de onde eles quiserem. Então, brincadeiras à parte, para a gente fazia sentido isso, e as pessoas gostavam. Então, eu estava no escritório de segunda a sexta. Discussões de engenharia, muitas vezes a gente tinha dificuldade de fazer isso por videoconferência. Às vezes, uma discussão que muitas vezes ela é resolutiva em 10, 15 minutos, quando você está fazendo um brainstorming com um time de engenharia, às vezes leva 1 hora e meia, e saem coisas completamente diferentes daquilo que se propôs discutir num primeiro momento. A riqueza disso é muito grande para a companhia. Isso eu sempre valorizei muito. Então, essa combinação de negócios tão diferentes, de culturas diferentes, foi super válido para ambos a partir do momento que a gente combinou os negócios. E um adendo nisso, tem uma pessoa que a gente conhece em comum, que é o Basaglia, ele fala uma coisa que eu aprendi, né? Quer dizer, inovação não aquela inovação de produto, de desenvolvimento, mas a inovação no negócio, ela se passa muito no cafezinho, né? Sim, ou seja, naquele momento que você está ali, que você expande um pouco essa troca para outros lugares. Né? Perfeito, o Basa está certíssimo, eu aprendo com ele todo dia também, né? Então, naquele lugar de potência dele, né? E eu vou te falar, é no cafezinho que saem ideias que a gente não imagina, né? E eu sentia muita falta quando não tinha todo o time junto, né? E eu acho que todo mundo reconheceu isso de certa medida. Ô Pedro, e a tua história e a forma como você, e o pouco tempo que eu te conheço, você é uma pessoa muito drivada a pessoas, né? E aí essa pergunta que eu fiquei pensando aqui, quando chegou a hora de vender ali, qual que foi a renúncia mais difícil para você? Eu espero que você vá falar de pessoas aí do seu time e tal, mas além disso... Olha, eu vou te falar, do mesmo jeito que você tem as pessoas, né, com quem a gente trabalha, que é o que nos dá muito prazer, se você analisar, a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que muitas vezes com os nossos familiares, né? Segunda a sexta, entrando cedo, saindo tarde do escritório, é uma interação muito intensa, né? Então, você trabalhar com pessoas que você gosta, que você respeita, que você admira, faz toda a diferença, né? Você trabalhar com gente chata, você não confia, é complicado, né? Então, sim, pessoas sempre foi meu principal ponto de atenção. A gente sempre jogou muito transparente. Nós vivemos um momento, Antônio, onde a gente foi muito feliz na contratação da venda de energia no primeiro ano e meio da companhia. Vendemos mais de 300 mega médio
em contratos de longo prazo, que foi isso que nos permitiu construir essa plataforma de 1,5 GB de potência. Mas depois o mercado meio que saturou, os preços caíram bastante, essa agenda ESG e de sustentabilidade esvaziou um pouco, as empresas passaram a olhar com mais atenção rentabilidade, e isso acabou afetando um pouco essa agenda de sustentabilidade. Não que essas coisas não conversem, elas conversam sim, mas num determinado momento esfriou um pouco. E eu sempre fui muito transparente com todo mundo. Olha, até porque a gente fazia o nosso kickoff semanal, eu fazia questão de ter um kickoff onde todas as áreas faziam exposição para os demais diretores e gerentes daquilo que eles estavam enfrentando. Então não tinha esse negócio, não fala muito para a engenharia que está difícil de vender energia, senão os caras vão ficar desmotivados, achar que não tem mais projeto para frente. Eu disse, não, todo mundo tem maturidade de entender o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Sabe? A última coisa que eu quero é a gente ficar vendendo um mundo cor-de-rosa que não existe, né? Então, sempre foi muito transparente para todo mundo quando a gente passou a viver esse momento onde a gente já não via mais tanto potencial de crescimento como a gente viu nos primeiros anos da companhia. Por outro lado, num processo de venda, a gente tem que olhar também para os nossos investidores, né? Então, eu tenho um respeito profundo pelo capital que é empregado nos nossos ativos. A gente tem que lembrar que esse capital muitas vezes vem de indivíduos, de family offices, mas também vem de fundações que têm muitos e muitos aposentados e pensionistas que dependem de boa rentabilidade nos seus investimentos, né? Então, quando a gente promove uma saída de uma companhia, uma venda da companhia, eu olho também para o benefício que nós estamos levando para esse volume de investidores que acreditou o capital e suas aposentadorias e suas pensões nos nossos projetos, né? E vida que segue, né? Pessoas maduras e eu sempre digo, pessoas maduras e bem preparadas, não vai faltar oportunidade de trabalho nunca. E a grande maioria das pessoas, se não todos, no nível de diretoria e de gerência, e descendo até na equipe técnica nossa de implantação e de operação, a grande maioria, se não todos, estão muito bem colocados hoje. Que legal, que legal. E teve algum cenário em que você quase desistiu do deal? Olha, eu não vou te dizer que eu desisti do deal, né? Obviamente, quando eu estou falando eu aqui, nós éramos um grupo de sócios, né? Mas eu acho que teve momentos onde a gente teve que usar da nossa criatividade, né? Para poder fazer a melhor operação, né? Então, antes do deal final, aliás, da venda para a Vibra ali dos primeiros 50%, nós fizemos um processo de abrir o capital da companhia. Né? Isso foi outubro de 2020, né? Perdão, outubro de 21. A gente abriu o capital da empresa, já tínhamos o ticker, já tínhamos combinado todos os negócios, a Comerc como empresa mãe disso aqui, a Mercury plugada embaixo como sendo o braço de geração renovável utility scale, tínhamos ativos de geração eólica da Perfin, tínhamos ativos de GD da Perfin, então a gente já tinha combinado essa empresa toda. Nós tínhamos, além da liderança do Ralph na Perfin e do Kiko na Comerc, tínhamos um baita líder que era o André Dorff, que veio neste momento como sócio da Comerc para ser o CEO dessa empresa guarda-chuva que tinha essa combinação de negócio, com a experiência que ele trazia principalmente de CPFL, mas veio de Suzano, de banco. Então, a gente fez o processo de abertura de capital e, em paralelo, você conhece bem isso, a gente fez um dual track, né? Então, a gente foi conversando com algumas empresas que pudessem se interessar pelo nosso projeto. E já que você está falando de desistência, não vou dizer que foi uma desistência, mas naquele momento foi uma decisão muito, muito importante de não ter feito o IPO e ter feito a transação com a Vibra. E aí a gente realmente plugou numa companhia super robusta, eles compraram 50% da empresa, né? E nos trouxeram assim, não só bagagem, balanço, mas uma robustez de uma companhia muito sólida no Brasil, e além disso uma liderança que na época era respeitada e admirada por todos nós, que era o Wilson Ferreira. O Wilson que estava à frente da Vibra naquela ocasião, e foi ele que comprou a tese
de iniciar o processo, né, de trazer a Vibra para essa agenda de geração renovável. Então, assim, essa combinação de coisas foi o que nos levou a tomar essa decisão de renunciar à abertura de capital, que era mais sexy, né, mas tomar uma decisão muito racional de combinar o nosso negócio com a Vibra. Não, fantástico. E Pedro, movendo para um próximo bloco, depois do deal, né, que acontece aí o verdadeiro teste do fundador e você estava dentro da companhia como executivo, né? Depois que o deal aconteceu, o que foi mais difícil para você? Integrar a empresa ou se integrar como pessoa lá naquele dia a dia, na nova estrutura? Olha, legal. Primeiro, eu acho que você falou aí num termo de executivo e me permite explorar um tema que eu acho que é super válido, que eu acho que eu fiz um caminho inverso da grande maioria das pessoas, pelo menos das que eu conheço, né? Que eu fui empreendedor muito jovem, comecei minha empresa de incorporação, construção civil lá no Ceará ainda. Depois, enfim, fui estudar fora, me preparar para vir para o mercado de São Paulo, atuar no segmento de geração de energia. Entrei numa companhia que tinha sido fundada pelo meu pai, fiz um processo até sucedê-lo como CEO da companhia e me encantei pelo mundo da energia solar até criar a Mercury, né? Com a combinação desses negócios todos, o empresário empreendedor virou executivo de uma companhia, né? E muita gente dizia, você não vai aguentar, não vai dar certo, não é assim que você trabalha. É uma empresa enorme, imagina, você é o CEO de uma empresa que é subsidiária da Comerc, que por sua vez é uma subsidiária da Vibra, que tem uma governança dificílima, né? Uma corporation, acabado de ser privatizada. E eu acho que quanto mais eu escutava isso, mais eu defendia, eu quero ficar aqui, eu quero fazer isso, né? Eu vou até o fim e vou entregar esse plano de negócio todo que eu construí lá atrás com o Ralph e com a Perfin, né? E posso te falar que, apesar de ter enfrentado assim momentos de chateação, de coisas que para mim eram óbvias fazer de um jeito que tomaria menos tempo, numa governança eu tinha que fazer de outra forma, mais lento, né? Convencer muito mais gente e tal. O que me segurou ali, primeiro, era o projeto de levar adiante aquele plano de negócio que eu tinha construído lá atrás, né? Quer dizer, e até a implantação da última usina, e o que de fato eu fiz, eu fiquei como executivo da empresa até 15 dias depois da gente implantar todo o plano de negócio, foram quase 7 bilhões de reais de CAPEX e 1,6 giga de usinas de geração solar implantadas, então eu fiquei até o final, mas tão importante quanto isso foram as pessoas com quem eu lidava no meu dia a dia. Fossem elas as pessoas do meu time da Mercury, eu liderava pessoas muito capazes, muito talentosas, indiscutivelmente todas elas mais bem preparadas do que eu, mais inteligentes do que eu nas suas áreas. Então, o meu papel era cada vez mais de fomentar aquelas pessoas a darem o melhor de si, a contribuírem mais, a interagirem entre elas. Então, viver isso, trabalhar com um time tão competente foi extraordinário para mim. E também da Mercury para cima. Quer dizer, os sócios e os meus pares na Comerc, cada pessoa mais brilhante do que a outra, mais inteligente. Então, assim, o que eu aprendi nesses 4 anos como executivo foi, assim, foi extraordinário. Eu saí dessa jornada, entrando na tua pergunta, eu saí dessa jornada um melhor empresário depois dessa experiência de 3, 4 anos como executivo dentro de um grupo como a Comerc e a Vibra. Passando por isso, o que eu sentia falta, obviamente, era chegar segunda-feira num salão com 80 pessoas, né, e começar a tocar o terror ali com todo mundo, engenharia, comercial, financeiro, jurídico. E eu voltei aqui para o meu family office com 10 pessoas, né? Então, assim, isso era uma coisa que, de certa forma, no começo eu sentia falta. Mas eu acho que o poder de adaptação do ser humano é extraordinário e já parti para outras iniciativas e rapidinho já estava com isso superado. E eu tenho uma curiosidade sobre essa transição aí, né? Que eu acho que pode ajudar muitos founders aí também. Qual que foi o primeiro choque real que você teve lá em termos de governança? Opa, aqui o buraco é mais embaixo. Olha, eu acho que era um pouco isso, sabe? Aquela decisão de você fretar um navio e comprar container no WhatsApp
coisas que eram extremamente mais simples ter que passar por um processo muito mais complexo, sabe? Assim, vou te dar um exemplo. Eu sempre contratei pessoas que eu achava que eram talentosas e preparadas. Muitas vezes sem ter uma posição clara para aquela pessoa, né? Então, assim, na Mercury eu fazia isso, cara. Eu achei um cara, fui num seminário, bati o papo com um cara brilhante, entende de regulatório como ninguém, tá subutilizado, tá numa posição, o cara tá lá no terceiro subsolo da empresa e ninguém olha para ele. Esse cara é um diamante que precisa ser lapidado. Cara, contrata esse cara, vem para cá. O que é que você vai? Não sei o que é que você vai fazer. Mas, cara, você é muito bom, vem para cá. E, obviamente, quando eu cheguei dentro de uma empresa muito mais estruturada, não, bom, peraí, qual é a posição, mas não está no budget que você ia precisar desse cara esse ano, por que você vai precisar? Ah, mas o salário não é X, é 80% de X, mas por 80% de X o cara não vem. Não, então se ele não vem, vamos achar quem vem, mas eu não quero outra pessoa, eu quero ele, né? Então assim, esse tipo de coisa eu tive que aprender a navegar num ambiente onde realmente era diferente do que eu estava acostumado. Não, Pedro, fantástico. A gente se propõe aqui nesse primeira temporada do Papo de M&A falar sobre o novo ciclo de M&A no Brasil para 2026, né? Claro. E você é um cara conhecedor do setor de energia. O que você acha que vai ser energia esse ano aqui? Olha, você vê que a energia, ela está hoje, energia elétrica, né? Se a gente falar de energia elétrica, é a bola da vez. Porque muito se fala hoje de inteligência artificial, vou de trás para frente. Muito se fala de inteligência artificial, de data center. Energia elétrica é o layer número 1, é a base de tudo isso que está se discutindo hoje. Tanto é que Elon Musk hoje fala que vai colocar seus data centers no espaço, porque lá você não precisa refrigerar, né, os equipamentos, né, porque a grande maioria do consumo de energia é para refrigeração, são sistemas de ar-condicionado. Então, eu acho que é um caminho sem volta para onde nós estamos indo. Existe toda uma discussão sobre como remunerar esse volume de CAPEX que está sendo deployed, principalmente nos Estados Unidos, para data centers, para atender IA. Eu acho que isso é uma outra discussão, mas isso está acontecendo e sem energia você não vai para lugar nenhum, né? Tanto é que hoje se entende que a falta de energia elétrica é o que pode barrar ou pelo menos desacelerar o desenvolvimento desses data centers. Hoje nos Estados Unidos, cada data center que você constrói, você já conhece o impacto na tarifa do consumidor que vai ter, né? Porque aquilo vai chupar tanta energia, vai consumir tanta energia que vai impactar a vida de quem está ali. Então, isso é um pouco da minha visão macro, né? Trazendo para o micro, o Brasil, das diversas iniciativas de infraestrutura, para mim, energia elétrica é aquela mais bem regulada e a que mais se precisa investir. Te faço uma provocação aqui. Se você falar passe 5 anos sem construir um novo aeroporto, uma nova ferrovia, um novo porto, né, uma expansão de saneamento, vai ficar ruim? Vai, mas não vai ter caos. Experimente passar 6 meses sem construir uma nova usina de geração. Fica 24 horas, bota uma região 24 horas sem energia elétrica. Tudo para. A gente sabe aqui em São Paulo como é que é isso. Exatamente. Então, para mim, investimento em geração de energia é uma coisa que vai acontecer. O retorno ele é proporcional aos riscos, né? Talvez a gente esteja vivendo um momento com um pouco mais de risco por uma volatilidade momentânea que a gente está vivendo num país, talvez um momento de juros reais mais alto do que o que a gente é acostumado aqui no Brasil, né? Hoje estamos vivendo o maior juro real do mundo, mas eu acho, mais uma vez, que isso é tudo momentâneo, isso se acomoda, transações de M&A no setor vai sempre acontecer, porque é um setor naturalmente de consolidação, né? Você tem muito player financeiro no setor, players financeiros entram com o objetivo de, em algum momento, sair, fazer esse de-risking e sair para os estratégicos, para os consolidadores. Talvez em infraestrutura, a gente começou a ver isso agora em rodovia, em saneamento, mas energia era disparado o segmento de infraestrutura que mais consumia capital de fundos de infraestrutura que precisam reciclar com venda de ativos. Então, talvez o ano seja um ano ainda de cautela, né? Porque aquela interseção entre a vontade de vender e a vontade de comprar, né? Os preços
talvez esteja um pouco descasado, muita gente querendo vender e muita gente querendo comprar, mas não está tendo casamento de preços, mas eu acho que à medida que essa volatilidade cai, que a gente começa a ver uma redução de juros, que já vai começar a acontecer esse ano, pelo menos no juro de curto prazo, o de longo prazo deve levar um pouco mais de tempo, né? Porque a inflação está arrefecendo também muito em função desse enfraquecimento do dólar. Então, eu acho que à medida que isso vai acontecendo, essa interseção ela vai se tornando cada vez mais maior e a gente vai começar a ver essas transações de M&A acontecendo de novo. Tem muito ativo de qualidade no Brasil e muito investidor externo com capital para alocar aqui. O Brasil ainda é um país seguro dentre os emergentes para você fazer a alocação de capital de longo prazo. Gosto desse seu otimismo. Pedro, se movendo aqui para o final do episódio, eu tenho mais 2 perguntas para você que é fácil para você. Sentou hoje no conselho de uma companhia média, qual que é teu primeiro conselho ou pergunta que você faz ali? Olha, eu acho que é importante na companhia ela entender qual é o propósito dela, né? Se o fundador que diz que o propósito dele é ganhar dinheiro, para mim esse cara em algum momento, sabe, vai dar de cara com o muro, não vai dar certo. Então, também não existe aquele mundo que todo mundo trabalha só por propósito, que eu quero ajudar o mundo e tal. Então tem uma interseção entre essas duas coisas, né? Entender qual é o teu objetivo, o que é que você quer propor de melhoria, que dor você está resolvendo para o teu cliente ou para os teus clientes. Parece meio clichê, mas por incrível que pareça tem poucas empresas que sabem disso, né? Então eu acho que explorar um pouco isso com os fundadores é indiscutivelmente um tema relevante. E depois, eu acredito muito em escalar negócios, né? Então, para mim, negócio tem que ter potencial de escala e margem, né? Então, como você escalar e como você melhorar a margem, né? Se você tiver potencial de fazer essas duas coisas, eu acho que tem mercado no Brasil. Tantas e tantas empresas nascem e com tão pouco tempo já são empresas super, super relevantes e grandes. Fantástico, Pedro. Eu ficaria horas aqui conversando com você, mas foi um prazer te ter aqui na primeira temporada do Papo de M&A. Obrigado aqui pelas reflexões e pelas lições. Valeu por ter vindo. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Lhe trouxe aqui um pouco desses registros do que foi essa jornada na Mercury. Obrigado. Obviamente, no livro a gente só mostra os nossos pileques, a gente não mostra os tombos a gente te conta à medida que a gente toma os outros pileques, tá? E por fim, eu queria te dizer, Antônio, trazendo aqui um tema, uma palavra que você usou, que é de otimismo, né? E eu queria parafrasear aqui o Elon Musk, né? Melhor a gente ser um otimista errado do que um pessimista e tá certo, né? Então, nós temos que ser otimista para a gente poder sair de casa, trabalhar. Já tem tanto desafio para a gente enfrentar. Exato. Se a gente sai de cabeça baixa, pessimista com as coisas, aí fica ainda mais difícil. Parabéns pela iniciativa, sucesso no projeto. Obrigado, Pedro.